Graça e paz, somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de iniciar mais um programa, aqui o Papo Bíblia, né? Hoje nós vamos estar transmitindo a lição 8 da nossa revistinha do tema Supremacia das Escrituras. E o tema hoje da lição é a lei e os evangelhos revelam Jesus. Glória a Deus. Tema maravilhoso que é necessário para o aprimoramento da nossa fé. Quero agradecer a todos que vão estar assistindo esse vídeo. Compartilha, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa um comentário do que você achou dessa lição, se foi edificante para a sua fé. Deixa um comentário aqui embaixo, curte e compartilha esse nosso canal. Vamos já para o texto áureo, diz: Ouve Israel, ó Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Verdade prática. A lei não salva, mas esboça plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio 6, seu versículo 4 ao 9, e o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, seu verso 1 ao 4. Deuteronômio capítulo 6, 4 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal nas tuas mãos, e serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nas umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lucas, capítulo 1, seu verso 1. Tendo, pois, muitos empreendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram as mesmas que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já está informado. Glória a Deus. A introdução, vamos entrar na introdução, já vamos fazer um breve comentário e depois já vamos entrar no primeiro tópico. A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possui igualmente autoridade como regra de fé e prática, porém, com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Glória a Deus. Essa lição é maravilhosa, né, Diácono João? Amém, irmão João Paulo. Saúde a todos com a paz do Senhor, a todos que estarão assistindo essa pré-aula. A nossa ideia aqui é trazer para os irmãos subsídios para que os professores possam aprimorar e também melhorar as questões do seu preparo para a lição de domingo que vem. Já nessa introdução, irmão João Paulo, eu vejo algo muito importante que nós devemos ligar aqui concernente ao tema. O tema da lição fala sobre a lei e os evangelhos revelam a Cristo. A importância de nós interpretarmos bem essa questão dessa lição é que nós acreditamos que a Bíblia como um todo é a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós temos a questão da interpretação como histórico-gramatical, temos a Bíblia como literal, e esse método histórico-gramatical, ele aceita, defende e prega a Bíblia como a palavra de Deus. Ela não ensina que a Bíblia torna-se, esse método não ensina que a Bíblia passará a ser ou que contém. O método histórico-gramatical nós estudamos a Bíblia literalmente e entendemos que ela é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse.
Portanto, se nós entendemos que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia é a palavra de Deus, temos aqui agora um tema importantíssimo para tratarmos acerca de Cristo sendo revelado de Gênesis a Apocalipse. E para isso, já nessa introdução, eu queria ler 2 textos aqui com o irmão João Paulo. Amém. E esse texto eu já vou deixar como subsídio para os irmãos estarem apresentando na aula já nessa introdução. Abram comigo as vossas Bíblias aí em Lucas capítulo 10. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo menção de Lucas, o capítulo número 10, isto, e o versículo 25 ao 37, para com que os irmãos entendam melhor o que eu quero apresentar já nessa introdução, com base no que o nosso amado pastor Douglas trouxe já nessa introdução, quando ele comenta que há uma relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Observe, veja o que o Senhor Jesus diz aqui nessa parábola, quando ele vai falar sobre o bom samaritano. Já de início, há uma indagação, versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei. Veja que este que vem é alguém que conheceu a Torá, na verdade é alguém que conheceu o Taná, que evoluiu no aprendizado do Taná, ao ponto de tornar-se um doutor. Então ele conhecia cabalmente os 5 livros da Bíblia, e nós vamos entender aqui o Taná como um todo. E ele pergunta ao Senhor o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus começa a responder dizendo: amarás, aqui já fala do Pentateuco, né, dos mandamentos, respondendo, versículo 27, e respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então essa resposta que o Senhor Jesus traz vai de encontro a ele, e ele traz mais uma indagação dizendo: quem é o meu próximo? E Jesus mostra, irmão João Paulo, para ganharmos tempo pulando, se você for ler comigo aqui o versículo 36 e o 37, diz assim: Jesus responde: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Por que eu quis ler esse texto aqui? É porque a mensagem de Cristo revela que o amor ao próximo cumpre, assim como amar a Deus sobre todas as coisas, todos os outros preceitos da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o ensino da mensagem de Jesus. Você cumprirá a lei, os profetas. E este homem não entendia que o próximo era aquele que precisava dele. Então Jesus revela no seu evangelho, na sua mensagem, que a lei também se aplica à mensagem nesse conceito moral. A lei no conceito moral, nós iremos falar sobre isso, de que nós temos que amar todo aquele que precisa de nós, não apenas uma pessoa que faz parte da mesma etnia que eu, da mesma igreja que eu. O evangelho revela que a lei, aperfeiçoando a lei, na verdade, né, Jesus não abergou a lei, mas trouxe uma perfeição, dizendo que o próximo é aquele que precisa de nós. Aí em Mateus, seja qual for, samaritano ou não, e etc. Mas em Mateus, veja o que ele diz aqui em Mateus capítulo 22, para finalizar essa parte introdutória. Mateus capítulo 22, eu gosto de trazer bastantes textos, porque a aula fica, quanto mais bíblica, melhor. Né? Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, eu quero ler esse texto todo, porque se faz necessário. Observe que Jesus falando sobre o mesmo tema, uma passagem paralela. Na verdade é a mesma passagem, mas Mateus enfoca de um jeito diferente. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí ele diz: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Então, observe que o nosso amado pastor Douglas Batista, ele faz uma introdução bem eficaz, quando ele diz que, ao estudarmos essa lição, vamos ver a relação que há entre o Pentateuco e a mensagem de Jesus. Jesus pega a questão da lei e mostra para aqueles homens, doutores da lei, que a lei se aplica da forma certa, desse jeito, amando a Deus e não apenas vivendo uma lei cerimonial, mas
pregar a lei moral, aplicá-la e vivê-la corretamente. É isso que o Senhor Jesus traz, né, nos seus ensinamentos. Glória a Deus. Eu acho muito interessante isso sobre essa lição, né, que vai mostrar, né, que o Velho Testamento, o Pentateuco, ele é uma ponte ao Novo, né? Ele aponta totalmente para ali o Novo Testamento, que seria ali a revelação do Filho de Deus. Então nós vamos ver ali, o autor ele vai descrever muito sobre isso, sobre que o Velho Testamento ele não foi anulado, ele não é cancelado da nossa Bíblia. Nós vamos ver que ele tem ali, eu posso dizer, a sua valia, a sua importância de Deus, ali, né, como palavra de Deus no Velho Testamento. Então é algo que tem ali a sua atenção que nós temos que ter no Velho Testamento. Tem muitos exemplos e nós vamos ver que desde Gênesis capítulo 3 tem a promessa a qual ele inicia, né, o apontamento do Filho de Deus, que é Cristo, né? Nós vamos ver a promessa que nasceria de uma mulher, da Eva nasceria ali um que pisaria na cabeça da serpente. Então apontando ali alguém que seria o remidor da nação ou da criação de Deus, que a qual foi decaída. O Pentateuco, que é a lei de Deus. Aí vamos já falar sobre os 5 livros da lei e também a grandeza da lei. Então, vamos englobar os dois porque os dois vão tratar quase a mesma coisa. Então nós vamos falar sobre isso. Vamos ler um pouquinho, depois disso nós vamos comentar. Okay. Os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, que é penta e teucos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, como sentido de instrução, ensino. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei de Moisés, a lei de Deus e a lei do Senhor. E a grandeza da lei, estuda-se a lei sob 3 aspectos. Nós vamos ver que a lei ela é moral, ela possui validade permanente para todos, né? E nós vamos ver também a cerimonial, que trata da liturgia da religião religiosa dos judeus. A parte civil também, que diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Glória a Deus. Amém. É importante os irmãos que estão acompanhando as lições desde a primeira lição, observar que na lição de número 4, quando falou sobre a estrutura, né, isso? A Bíblia, ela vai trazer para os jovens e os novos convertidos que estarão na sala de aula. Acredito que haverá novos convertidos e até visitantes nas salas de aulas no domingo. Glória a Deus. Os irmãos indiquem a eles que possuem a revista aprender a lição número 4 sobre a estrutura da Bíblia. Ela vai falar sobre o Pentateuco, vai falar sobre todos os 66 livros da Bíblia, como a temos na Bíblia nossa aqui cristã evangélica, e como é na Bíblia a divisão no contexto judaico. Sobre aqui os 5 livros da Bíblia, é importante os irmãos entenderem que aqui você vai ler de Gênesis a Deuteronômio, Deus separando um povo. Na verdade, como o João Paulo citou aqui, eu achei importante Gênesis 3,15, que fala sobre o proto-evangelho. O proto-evangelho, o evangelho é nascido ali, a mensagem de salvação, de remissão, de resgate, ela é falada pelo próprio Deus. Então Deus é o primeiro pregador do evangelho da graça. Aleluia. O evangelho que resgata aquele que pecou e está distante de Deus. E você encontra essa mensagem no livro de Gênesis, já o proto-evangelho. Você vê no Êxodo Deus guardando, separando um povo, resgatando de uma escravidão. No livro de Levítico você vai observar que Deus está orientando um povo acerca do culto, do trabalho, do serviço. E em Números de Deuteronômio você vai ver esse povo sendo guiado num deserto, mas esse povo não estava alheio e não estava também vivendo uma anarquia. Havia orientações, havia um ensino para que esse povo obedecesse. Então a Torá é isso, o sentido dela é essa instrução, é esse ensino, é essa direção. Observe que o salmista diz aqui,
no Salmo de número 119, foi muito abordado nesse trimestre, tem sido muito abordado. Um dos salmos que inteirinho sobre a palavra, né? E muito importante, muito né? Importante. O pastor Mário fez um comentário aqui na última lição que vocês comentaram, foi muito importante a sua participação. E observe o que diz aqui o verso 1 do Salmo de número 119. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A expressão aqui é Torá. Então, para que eu ande num caminho certo, faz-se necessário eu ser instruído, eu tenho uma direção. E o escritor aos Hebreus vai dizer que, cumprindo a plenitude dos tempos, veio agora Cristo Jesus. É por isso que ele diz assim, eu sou o caminho. Então, o conceito hebraico de pecado ou de perder é geralmente, né, aplicado a errar o alvo, mas culturalmente tem a ver com a questão do povo ser nômade, andar distante, procurando lugares com pastos, com água para seus animais. E acontecia que nesse decorrer da caminhada nos desertos, alguém se perdia. O tal, se não voltasse para o caminho, morreria. É por isso que o salmista aqui ele vai falar sobre os que trilham os caminhos retos, os que voltam ao caminho do Senhor. Ou seja, aquele que peca é aquele que sai do caminho. A Torá veio para orientar o povo no deserto, nessa caminhada de 40 anos, a continuar vivendo a vontade de Deus, o Deus que os resgatou da escravidão no Egito. E os evangelhos vêm para demonstrar que o caminho chegou, o caminho veio, que é Jesus Cristo. É Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos orientar, as suas palavras nos orientam, nos exorta, cuida de nós, nos ensinam as verdades do evangelho e fazem com que eu e você cheguemos ao céu. Então, se estivermos no caminho que é Cristo, não iremos nos perder e assim pecar e etc. A Torá, ela teve essa função de guardar esse povo aí em meio desertos para que eles vivessem a vontade de Deus referente ao culto, referente às leis civis, né, entre o povo e também cerimoniais. Agora, a maior importância que temos que dar à questão da Torá é a aplicação da lei moral para os nossos dias. Nós não podemos deixar aqui, é o que o pastor Douglas diz no segundo ponto. Essas leis morais, elas baseiam-se na santidade de Deus. Então, isso eu não posso dizer, eu não vou cumprir. O cerimonial é para o judeu. Sim. As questões civis é para o judeu, mas podemos aplicar para nós aquilo que tem a ver com o caráter de Cristo e etc. Mas as leis morais, elas não podem deixar de ser observadas. É aquela pessoa que diz assim, o Antigo Testamento foi abolido. Aí eu pergunto para ele assim, você ama seu pai e sua mãe? Você honra seu pai e sua mãe? Você ama Deus sobre todas as coisas? Sim, isso é a lei. Isso aqui está inserido na Torá. Então, como disse o salmista, eu faço menção novamente do texto, onde ele diz o seguinte: bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Mas não para aqui. Eles têm que guardar os seus testemunhos no seu coração, para que eles venham obter vida verdadeiramente. É nessa questão que eu queria citar com você acerca da lei moral. Ela tem que ser aplicada, pois é baseada na santidade de Deus. Glória a Deus. Então nós entendemos aí que o Velho Testamento ele tem valor para nós. Principalmente alguns exemplos de alguns erros, de alguns personagens também nos ajuda muito. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos alguns erros que eles cometeram que nos ajuda a não cometer esse erro já no Novo. E nós vamos ver todo o Velho Testamento, ali algumas partes da Torá, sempre apontando para Cristo. Uma dessas passagens nós vamos ver quando o povo ali, Moisés sobe para receber a tábua da lei, e quando ele desce, o povo havia já se corrompido. Já havia ali pegado, feito um bezerro de ouro, e você vai observar Deus mandando fazer uma serpente e levar ela no meio do povo ali, simbolizando ali que algo tinha que ser levado, algo tinha que ser pendurado. Ele mostrava Cristo, que ele seria a solução, né, do pecado, que o povo havia se corrompido. Então, existe um grande problema, nós vemos, principalmente do povo de Deus, que quando Deus se cala, geralmente eles não entendem que é um momento a qual Deus continua trabalhando. Eles acreditam que Deus abandonou. E ali eles acreditavam que Moisés tinha subido e não ia descer mais. E por isso era a necessidade de um bezerro de ouro. E eles vão chamar aquele bezerro do próprio Deus que tirou ele do Egito. Então, aonde que eles comparam aquele Deus? Então, por isso que a lei, o Pentateuco, ele vai também dar uma direção ao povo de Deus. Porque eles não sabiam, eles não tinham noção sobre algumas
diretrizes, principalmente na parte moral, né? Que nem amar a teu Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Isso engloba todos os demais ali, né? Vamos dizer, o restante, porque quando nós amamos a Deus, a maioria das coisas ali do 1 ao 5 nós não cometemos. E quando nós amamos ao nosso próximo, do 5 ao 10 ali, vamos ver que nós não cometemos aquilo. Então, por isso que Jesus vai falar assim, que tudo se resume a isso: amará a Deus e o teu próximo a ti mesmo. Quando eu amo o meu próximo, eu não vou adulterar com a mulher dele. Quando eu amo o meu próximo, eu não vou maltratar o meu próximo. Quando eu amo a Deus, eu não vou cometer algum pecado que aborrece a lei de Deus. Então, a lei do Senhor, ela veio para dar um rumo, né, uma diretriz para o povo judeu. Tanto que o povo judeu, geralmente sempre havia necessidade de um rei ou de geralmente mesmo quando tem um juiz, pegasse a lei e relembrasse o povo, para que o povo voltasse. Uma dessas, vamos ver, acho que o rei Josias, né, que achou o livro ali nos escombros do templo, no escombro do templo ali, e trouxe ao povo. Então o povo já tinha perdido a palavra de Deus, e quando eles perderam a palavra de Deus, eles se corromperam, pecaram, porque esqueceram a lei do Senhor, que era amar a Deus e o próximo a ti mesmo. A lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, e ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu a vida mediante o Evangelho. Cristo único, sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina, e todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Amém. Eu achei muito importante essa expressão aqui que o apóstolo Paulo ele usa. Vamos ler aqui Gálatas 3:24. Uma palavra não muito comum no nosso idioma, né? Nós não usamos tanto no nosso dia a dia a expressão aio, né? Isso. Mas vamos explicar um pouco sobre isso e a importância da lei, que Paulo não está menosprezando nesse texto, mas, na verdade, ele tem mostrado o seu valor. Ela tem demonstrado para nós o seu valor. Porque, irmãos, apesar de tudo, né, muitas pessoas tentam combater, eu repito, e não vou cessar em falar para vocês, a lei é a palavra de Deus, tem que ser estudada e entendida. O reformador, antes de fazer menção aqui do texto, o irmão João Paulo, permita-me, o reformador Martinho Lutero, ele diz que, vou usar aqui algumas expressões que ele usa, fiz até algumas anotações aqui. Ele diz que a lei, ela refere-se à ira de Deus e o seu juízo contra o pecado quando se é transgredida. Mas ele também diz que o repúdio à lei de Deus conduz à ilegalidade, pois a lei de Deus reflete o caráter da sua santidade. Deus estava tirando um povo do meio dos ídolos da lei. Quantos ídolos não existiam no Egito? Meu Deus, muito. Então Deus queria orientar o povo para que eles seguissem a um Deus santo. Eles agora estavam servindo o Deus verdadeiro e santo. E Deus é santo, na sua essência, na expressão máxima da palavra. Então, para isso, para que aquele povo pudesse chegar próximo de Deus e adorá-lo, tem um texto em Êxodo que Deus queria que o povo viesse para próximo dele. Mas o povo temeu chegar perto de um Deus que é tão santo, mas o desejo de Deus é que eles viessem juntamente com Moisés, Arão e seus filhos, próximo de Deus e se alegrar com Deus. Mas o povo retrocedeu. Então, Martinho diz isso. Ele diz que é a ira de Deus aplicada sobre o juízo, mas também aquele que repudiar, aquele que negar, aquele que abandonar, que dispersar a lei do Senhor, ou seja, não querer entender a sua aplicação para nós hoje, ele vai estar cometendo uma ilegalidade. Já o Evangelho, ele diz que refere-se refere à graça de Deus, o seu amor e sua salvação. Então, como que isso pode unir-se? Da forma que Paulo está falando aqui, Gálatas, meus irmãos, capítulo 3, versículo de número 24. Você pode ler aí, irmão João Paulo? Posso? Por gentileza. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. A parte B aí, que é importante, ou seja, a lei foi para mim, Paulo usa a expressão ali, paidagogos, né, que é aquele tutor, aquele ensinador, que no contexto
grego e romano, era aquele escravo de confiança que ficava ao lado do filho do seu senhor até que ele pudesse guiar-se por si só. E o que Paulo está querendo dizer quando ele traz essa expressão paidagogos do grego, né, que era muito aplicado comumente ali, ele mesmo foi guiado por um instrutor, por um tutor quando criança. Então, observe que ele está dizendo assim, olha, a lei ela teve a sua função, e ela tem a sua função. Ela serviu de tutor, de guia, para que eu recebesse a justificação em Cristo, porque se a lei não existisse a lei, irmão João Paulo, eu não saberia que era pecador. É isso que ele trata quando ele escreve aos Romanos. Romanos 7, né? Capítulo 7, capítulo 5, capítulo 6, ele vai falar sobre isso. Ela me revela que eu sou um pecador. E mostrando que eu sou pecador, o que vai acontecer agora? O evangelho da graça, ele está sendo exposto pela pregação, para que esse pecador se conduza a Cristo. Arrependa-se e se conduza a Cristo. Então a lei, ela serve para isso. Jesus, ele, na verdade, quando ele pegou a lei moral, Jesus ampliou a lei moral. Ele traz uma ampliação, porque tem pessoas que acham que o adultério é apenas num ato carnal físico. Jesus falou pelo contrário. Aquele que cobiçar em seu pensamento a mulher de alguém, esse aí pecou. Já adulterou contra ela. Então, Jesus pega a lei e amplifica aquela lei no contexto moral. Glória a E Deus. Paulo vai dizer que a lei serviu de aio, condutor, ou seja, aquele guia de criança, né, para chegarmos a ele. Agora o texto que você citou, quero ler o de Romanos aqui. Romanos 7, né, principalmente do 7 a seguir, né? Eu queria só apenas fazer menção do 5 aqui, João, Do mas depois 5, você né? lê o 7 aí. O Amém. 5 porque ele é importante. Veja o que ele diz aqui, o versículo, 5, muito bom. 7, versículo 19 e o 20. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Aqui Paulo está dizendo, na verdade, que a lei foi dada a fim de que todos percebessem ou pudessem ter a noção de que são pecadores. É isso, essa expressão quer dizer isso. A lei foi dada para que todos percebessem que são pecadores. Então a lei teve a sua função e tem a sua função de revelar isso a nós. Aí continuando diz o seguinte: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então você vê aqui mais uma vez a questão da lei me ensinando, sendo esse aio, mostrando que eu sou um pecador, mas ao mesmo tempo você vê a graça, o evangelho através da graça, revelando que esse pecador pode ser alcançado por ela e ser totalmente mudado. E as palavras do apóstolo Paulo acerca desse assunto, ela é muito rica. Muito. Se você quiser fazer menção do texto aí de Romanos capítulo 7, 7 a seguir. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que eu era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Maravilha, que texto maravilhoso, né? Maravilhoso. Então a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. O professor tem que ressaltar na sala de aula, e não pode deixar de mencionar, que tanto você falar o evangelho quanto a lei, em suma, em geral, são sinônimos da palavra de Deus como um todo. A lei de Deus é a palavra de Deus como um todo. O evangelho, a mensagem do evangelho, no singular, é a palavra da salvação como um todo. Vai revelar o reino, revelar a Cristo, revelar o céu, revelar o pecado, a salvação e etc. Então, a lei de Deus, ela é a palavra de Deus. Agora, não podemos fundir, como disse Martinho Lutero, né? Ele disse que é um erro você fundir a lei ao evangelho. Elas são distintas, certo? Você acabou de ler aqui, sua importância, mas são distintas, porque se eu fundir a lei no evangelho, eu posso cometer uma heresia e dizer que a salvação é pela obras da lei. Mas o que diz aí, se você já está em Romanos ainda, lê por gentileza aí Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante
dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então não há como ser justificado pelas obras da lei. Então passe a fazer essa distinção, revelar sua importância e a continuidade permanente da lei moral, mas você deixando de lado tudo aquilo que é cerimonial e aplicando até princípios você pode trazer. Mas nunca viver, por exemplo, eu até deixei entre parênteses aqui, a pessoa, se a gente quando pecasse ter que sacrificar um animal, Meu Deus. ou no contexto da adoração ter que sacrificar um animal, aí fica difícil, não é isso? Mas o que a Bíblia nos ensina é que a salvação, ela é pela graça mediante a fé, e não por obras da lei. Era esse perigo que Martim Lutero tentava distinguir acerca da lei e da graça, do Evangelho no caso, né? Porque veja que diz aí Efésios capítulo 2, não sei se tem tempo, se tivermos tempo eu vou ler aqui, versículo 1 a 9. Também pode já ler, que já está aí. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Então a salvação, ela vai ser sempre alcançada pela graça, porque Jesus mesmo, João registra isso, antes de comentar esse texto, se você puder ver comigo aqui, irmão João Paulo, no capítulo 1 de João, quarto evangelho, só para complementar aqui, e os irmãos vão anotando aí para ter como subsídios, né, essa questão. Versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então esse Cristo que morreu na cruz, e o evangelho que é pregado em seu nome, ele é o suficiente para salvar o mais terrível e vil pecador. Aquilo que a lei me mostra e que a punição severa virá sobre a minha vida, é convertido em salvação quando eu creio no evangelho. Glória a Deus. Então cada um tem a sua função, são distintas, um revela, um pune, né, e condena, acusa, no caso do pecador que transgride a lei, enquanto que o evangelho perdoa, resgata, liberta e salva aquele que está debaixo da lei, né, do pecado. Glória a Deus. Então nós vemos aí, achei bastante interessante a respeito que você falou sobre Jesus Cristo. Ele veio ainda e mostrou que a lei, aonde ela não apertava, ele apertou. A respeito mesmo sobre o adultério, né? Antigamente você pode observar que o povo judeu acreditava que o adultério era só no ato, se você fosse pego. Tanto que quando aquela mulher foi pego no adultério, foi levada para ser apedrejado, e Jesus ali naquele momento, ali, eles levaram para poder pegar Jesus ali. Mas eu acho fantástico a forma de Jesus ali lidar com aquela situação. E Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia que muitas vezes não foi pego no ato, mas muitos pecados que a lei transgredia eles tinham cometido. Porque Jesus fala assim: aquele que não tem pecado, aquele que não tem nada que a lei o condene, atire a primeira pedra. E você vai observar ali todos indo embora, e Jesus vai chegar e falando para aquela mulher que ele também não condenaria, para ela ir e não pecar mais. O que eu acho interessante isso. E outra coisa que você falou também, né, a respeito que a salvação, ela não é meritória, ela não é do nosso próprio mérito. Nós vemos que ela é graça, ela veio de um favor imerecido, porque nenhum de nós merecíamos o sacrifício de Jesus. Então é Ele, quando nós aceitamos esse sacrifício e acreditamos nele, todo aquele apontamento que a lei me mostra, que é transgressão
a Deus, ele nos justifica. Por isso que a Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. É somente o sangue, não vem pelo meu mérito, né? Porque o povo judeu tinha muito disso. Eu guardo a lei desde a minha mocidade. E assim automaticamente ele se justificava. E Cristo veio mostrar que nenhum deles era justo diante da lei. Somente ele poderia ser ali o perfeito e oferecer um único sacrifício, alcançando todos de uma vez por todas. Unidade 2, os evangelhos e a mensagem de Cristo, o conceito de evangelho, que nós já vamos já comentar, porque o tempo ele é bem abençoado, e nós vamos falar sobre isso. Então, os evangelhos, como que eles são chamados, né? Nós vamos entender que os evangelhos ali começam como porta de boas novas. Amém. Antes de comentar aqui rapidinho, eu só quero falar sobre os efeitos, né? O efeito tanto da lei quanto do evangelho sobre a vida do salvo e do incrédulo. Observe que a lei para o incrédulo, a lei condena e acusa. Para o salvo, continua demonstrando a necessidade de graça, porque você sabe que se não for a graça, você não cumpre. Não consegue. Você não vai conseguir cumprir aqueles mandamentos ali de forma plena, e você continuará sendo um transgressor da lei, portanto a graça se faz necessária. Glória a Deus. O evangelho para o incrédulo, você tem que crer nele, no caso o incrédulo tem que crer, porque é a única forma dele escapar da condenação. O evangelho para o incrédulo é a porta de escape para que ele seja salvo, né? E a lei, ela no caso o evangelho para o pecador é a única forma de ser salvo, e para o salvo é a motivação para guardar a lei moral de Deus. O evangelho me revela isso. É o que Jesus ele ensina. Se você observar aqui, já comentando sobre os evangelhos, porque Jesus fala sobre isso. Jesus fala do tema da lição. É interessante. Ele não vai falar conforme a CPAD deixou aqui, mas vamos ler aqui Lucas, capítulo 24. Porque aqui está dizendo que a lei e os evangelhos revelam a Cristo, não é isso? Lucas, capítulo 24. Se a gente ler aqui o versículo 25, veja o que diz a palavra do Senhor. Lucas 24, 25. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés. Essa expressão, o aluno, o professor, tem que grifar, porque aqui ele está falando do Pentateuco. Tá? Ele está falando dos 5 primeiros livros que o judeu cria, né? E como nós cremos que é de autoria mosaica. De Moisés, né? Justamente. Aí ele diz assim, começando por Moisés. Veja que interessante, que tarde abençoada foi aquela. Porque o tema está dizendo que a lei, da nossa lição, que a lei e os evangelhos revelam a Cristo. O evangelho é a lei encarnada, é a palavra de Deus encarnada, na verdade. É Cristo, Jesus, ele encarnou. E ali está a sua história registrada nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Aí ele diz assim: e começando por Moisés, relata Lucas, né? E por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Mas não para por aqui não. Observe o versículo 44, quando diz assim: e disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convia que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Aqui ele é mais enfático, né? Na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Agora observe. E então lhe abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Isso aqui quer dizer o quê? Que Jesus falou da lei. Jesus pregou a lei para eles ali. Jesus pregou os profetas, os livros proféticos, pregou os livros poéticos, porque o salmo aqui encabeçava, então todos os poéticos estavam debaixo dessa expressão, livro dos salmos. E Jesus está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui, que Jesus pregou a estes homens e ensinou acerca dele na lei, nos salmos e nos profetas. E o que isso fez no coração, na vida daqueles homens? Abriu-lhes o entendimento. Abriu-lhes o entendimento. A palavra que cumprisse as escrituras, a palavra que
para que se cumprisse, a palavra cumprir aqui é pleru. Pleru é dizer, é tornar cheio, completo, preencher ao máximo, tornar pleno. É uma ideia, traz a ideia de realização, de executar promessas e profecias. Então, quando Jesus falou da lei para aqueles homens, vamos parar na lei aqui porque é o nosso tema. Jesus revelou a ele nas leis que estava ali no Pentateuco, vamos dizer o Pentateuco, né? Aqueles homens passaram a crer completamente em Jesus. Glória a Deus. E dizerem, esse aí é o Cristo. Ele é o Senhor verdadeiramente. Mas Jesus usou o quê? A lei. Então nós temos que pregar a Bíblia como um todo e mostrar que Cristo é o Senhor de Gênesis e Apocalipse. Porque Ele mesmo fez isto e nos deu o exemplo. Glória a Deus. Continuando, a mensagem do reino. Vamos ler um pouquinho e já vamos comentar. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e a sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino dividido não é deste mundo. João 18,36, os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Nele, Jesus é apresentado como Filho de Deus, o Filho de Davi e o Filho de Deus, e sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente e no futuro. Maravilha. A mensagem, permita-me, irmão João, essa mensagem do reino ela é muito importante. Nós temos que aprender. Veja, a mensagem do reino ela vai falar dos céus. A mensagem do reino ela vai enfatizar que esse reino é divino, portanto eu não posso me prender às coisas da terra, certo? Isso aí não pode tirar minha salvação, minha paz, minha fé. Segundo, ela ensina que tudo se cumpriu em Jesus. Ele é o Messias prometido, conforme Lucas 4, 18 ao 21. Não vamos ter tempo de ler esse texto, quando ele diz que hoje cumpriu-se essa escritura. É referente à profecia do profeta Isaías. E também nessa mensagem revela que Cristo teve uma linhagem real, que é a linhagem davídica, tanto terrena quanto celestial. Por quê? Observe aqui que essa mensagem do reino nos traz. Antes eu quero dizer para os irmãos que o professor pode dizer em sala de aula que nós já estamos reinando com Cristo. Essa mensagem do reino, Jesus inaugurou o reino, ele inaugurou essa mensagem, portanto todos nós já estamos reinando com Cristo. Isso é o que diz aqui, é o que diz Efésios, né, capítulo 2. Deixa eu ver se eu acho rapidinho, que o texto que eu quero ler ainda é outro. Mas só para corroborar aqui com a minha explanação. Efésios capítulo 2, aquele texto que diz, estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais, eu acho que é capítulo 2. Eu não lembro se é capítulo 2. Aqui. Versículo 6, Efésios 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega ao céu é dado a ele um trono, né? Ele senta no trono e é adorado. O trono remete ao poder, o reino de Deus, o reino dos céus. Cristo está reinando, ele Jesus está falou, imperando. Né? E foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Justamente, e nós com eles estamos reinando também. É por isso que ele diz em Apocalipse capítulo, eu não vou ler o texto, eu vou só citar. Apocalipse capítulo, deixa eu ver onde anotei o texto aqui, para não falar errado para os irmãos. Apocalipse 3, versículo 11, quando ele diz assim, olha, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa aí é daqueles que estão já reinando com Cristo, essa mensagem do reino. Nós temos a coroa. E Romanos 5,17, para finalizar aqui, esse eu quero ler com os irmãos. Veja o que diz o apóstolo Paulo quando ele escreve aos crentes em Roma. Romanos capítulo 5, acho que é isso, versículo 17. Porque se pela ofensa, é isso? Veja aí. O que está escrito? É isso mesmo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, sim, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Reinarão em vida. Então já nós reinamos aqui, porque a Bíblia deixa claro aqui, nossa lição também está dizendo que esse reino ele é escatológico também. Sim. Porque aqui está dizendo na parte final, o reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro. Então o reino ele é tanto presente, hoje estamos reinando com Cristo já sobre essa terra,
mas também esse reino é um reino escatológico. Nós vemos a questão do milênio, onde estaremos reinando com Cristo, seremos reis, sacerdotes e etc. A mensagem do reino ela tem que alcançar também essa questão escatológica. Glória a Deus. Já vai querer comentar? Unidade, vamos já para subtópico 3, a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. E João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso, a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Glória a Deus. A questão do nome Salvador, Cristo e Senhor, ela refere-se a pelo menos 3 relacionamentos. Por exemplo, você pode anotar e trazer para a sala de aula essa questão. Cristo aqui, ele é ungido. A palavra Cristo é a mesma palavra que Messias no hebraico, né? Tem um significado de ungido de Deus, um modo literal, assim podemos dizer. Então essa questão de Cristo, quando nós pregamos uma mensagem e revelamos Jesus como Cristo, estamos dizendo que ele é o ungido de Deus e refere-se ao relacionamento de Cristo com o Pai. Por ser ungido, ele tem um relacionamento com o Pai. Quando vamos para a mensagem de que ele é Salvador do mundo, os textos aqui são vários, eu queria poder ler pelo menos um, mas não terei tempo, mas vou citar para os irmãos. João capítulo 1, versículo 9 a 12. Essa questão aí de Salvador fala do relacionamento para conosco. É o relacionamento de Cristo para conosco. Ele é o nosso Salvador. Ele morreu por nós, em nosso lugar. Aquilo que a lei, de forma tipológica, simbólica, apontava para Cristo, ele foi o cumprimento de tudo isso. Então essa mensagem de salvação mostra que Cristo morreu por nós, portanto ele é Salvador. Glória. Ele é o nosso Salvador. Ungido, Cristo fala do relacionamento dele com o Pai, Salvador fala do relacionamento dele para conosco. Agora também Cristo não podemos parar por aqui, porque a mensagem completa de salvação revela Cristo como Salvador, como Cristo, o Messias ungido de Deus, mas também como Senhor. Então aqui já trata do relacionamento nosso com Ele. Somos servos, Jesus é Senhor. A leitura que foi feita aqui no texto áureo, João, quando diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus é chamado de Senhor. Ele não é simplesmente chamado de Senhor, ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Os irmãos podem examinar aí o texto de Atos 2, 29 até o 36, quando Pedro, na pregação cheio do Espírito Santo, revela que Davi profetizou acerca de Cristo. E Deus diz assim na sua palavra: disse o Senhor, o meu Senhor, senta-te à minha direita. Então Jesus é Senhor e nós somos servos. Como servos do Senhor, devemos-lhe obediência. Devemos obedecer ao Senhor. E também, para finalizar, irmão João, a questão do o texto de Romanos capítulo 1, versículo 1, eu não vou ler também, mas vou citar de cabeça. Paulo diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele faz questão de dizer que ele servia e Jesus era o Senhor. E também Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 13, vai falar de Cristo como Senhor e recebeu um nome que é sobre todo nome. Que nome é esse? Senhor. Se fosse em hebraico seria Adonai, que é o nome do Todo-Poderoso. Jesus, ele é o Senhor. Então essa mensagem do Evangelho, que é o que nós estamos comentando aqui, ela refere-se a esse Jesus que é Senhor e Salvador. Também o Cristo ungido de Deus. Glória a Deus. Uma parte que fala aqui nesse subtópico 3 diz: os méritos de por isso a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Glória a Deus. A motivação da implantação do reino dos céus, uma mensagem de salvação, tudo isso foi motivado por amor. Tanto que nós vamos observar aqui um dos textos que é bem lido pelo adolescente, pelo jovem, que é João 3,16, que o amor de Deus foi a motivação principal da implantação da salvação em Cristo Jesus. E eu
Se você me permitir, João Paulo, observe que diz aqui Romanos 5, 1 e 2. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já inverte aqui, tem hora que ele fala Cristo Jesus, Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ainda no versículo 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a mensagem da salvação. É por isso que ele finaliza aqui Romanos 8:1, quando ele diz o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o ungido Salvador, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa é a mensagem. Jesus salva. A lei exigia fidelidade, que no caso seria aqui a fé, nos elementos da salvação, a fé. E essa expressão ela é traduzida também como fidelidade, firmeza, constância, tanto no hebraico quanto no grego koiné. E também sacrifício, que apontava para o Senhor, eles tinham que cumprir o sacrifício. E quando se trata aqui de arrependimento e de pecado, porque diz aqui a última expressão da leitura, os elementos dessa salvação incluem fé, ou seja, fidelidade, firmeza, constância, crença, sacrifício, crer que Jesus morreu em nosso lugar, arrependimento do pecado. Como eu disse, o pecado é você desviar-se e se não tornar ao caminho, morre. Mas Jesus já gritou em alto sonante voz: eu sou o caminho. Então nós temos que voltar-se para Ele, entrarmos por este caminho para alcançarmos a salvação. Então é isso, a fidelidade, o sacrifício. O Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a lei, morreu em nosso lugar, e essa é a mensagem. Paulo disse aos irmãos em Corinto: eu quando fui ter convosco, eu tinha uma mensagem comigo, Cristo e este crucificado. Glória a Deus. Quando nós falamos sobre a lei, o que eu aprendi com o professor, não vou lembrar o nome dele agora, um teólogo, ele fala que nem você falou, que Cristo cumpriu. Eu acho interessante que a palavra cumprir não é abolir, não é exterminar, arrancar. Então, é igual uma profecia. Quando nós temos uma profecia escatológica, quando ela chega no seu cumprimento, ela não é abolida, ela é cumprida. Então, o Velho Testamento, ele teve ali a sua importância, tem ainda a sua importância, e ela apontava a Cristo. E quando chegou Cristo, que é o que ela apontava, o que ela sempre frisava e mostrava que seria alguém que ia restaurar por completo aquilo que havia sido deturpado, tirado a relação entre o ser humano e Deus, quando ele veio, ele cumpriu. Houve seu cumprimento. Então nós vamos ver todo Isaías ali, os profetas mostrando que viria um, que nasceria e assim por diante. Então houve seu cumprimento. Então não é por causa que ela se cumpriu que ela não serve para nada. Ela é deixada para nós de exemplo e mostrando os apontamentos ali que viria o Filho de Deus. Por isso que nós vamos entender, se não houvesse o Velho Testamento, como Cristo seria identificado como Filho de Deus? Não teria como. Então, graças a Deus que foi através desse apontamento e através do sacrifício de Jesus Cristo e a sua justificação que hoje nós somos alcançados por essa graça. Justamente. E no período que o Novo Testamento estava sendo formado, o que era ensinado era o Taná. Sim. Era a lei de Deus. Como modo geral, como eu disse, a Bíblia como um todo. E o Novo Testamento estava vindo em produção pelos apóstolos. O Lucas, que foi um companheiro de Paulo, que pesquisou, como nós lemos na leitura bíblica em classe. E Cristo, mais uma vez eu volto a falar, ele pregou acerca dele na lei, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abonou a palavra de Deus no Antigo Testamento, ele não jogou fora, ele nos ensinou. E Paulo diz em Romanos 14:15, eu não vou ler, só quero ver a referência para não me enganar, 15:4, que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Está escrito e nós vamos aprender com a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Aleluia. Vamos já para unidade 3, uma mensagem transformadora. Vamos falar primeiro sobre a transformação do caráter.
O caráter é definido como maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, o Decálogo, ou os 10 Mandamentos, apresenta as orientação básica para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, exceto a guarda do sábado. Contudo, a mera observância de código não pode salvar ninguém, somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Glória a Deus. Para isso eu vou responder apenas lendo 2 versículos aqui, irmão João Paulo. Amém. Que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e o 14, que diz assim: a mim que dantes, é o apóstolo Paulo falando, que dantes fui blasfemo, vai anotando aí, blasfemo, perseguidor, opressor, mas ele diz assim, eu alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Aí ele vai repetir aqui a questão da graça. E a graça de nosso Senhor Jesus, ou a graça de nosso Senhor, porque tem várias traduções, eu fico lembrando uma da outra, superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então esse homem era blasfemo, era opressor, era perseguidor, mas quando a mensagem alcançou aquele homem, seu caráter foi moldado. Eu lembro-me que em Atos capítulo 9, eu estava dando uma aula sobre isso, o Ananias ele não queria ir lá, e ele disse: Senhor, este é Paulo, que perseguiam as pessoas só por proclamar o teu nome, aqueles que confessam o teu nome ele perseguia. Só que Deus fala assim: Ananias foi por causa disso, vai porque este é para mim um vaso. O vaso não vai para onde quer, o vaso não faz o que quer, o vaso fica parado e é guiado pelas mãos de alguém. Quando Deus disse assim, vai porque este é para mim um vaso, Ananias entendeu, ele agora está mudado e faz apenas o que Deus quer. Então isso mostra que a mensagem ela realmente transforma. Transformou o perseguidor em pregador, transformou o perseguidor em evangelista, em pastor, em mestre, em doutor, missionário. Foi transformado. Esse homem que tinha o prazer de voltar a favor de alguém para morrer apedrejado, agora estava dando a sua vida pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que transforma, a mensagem do evangelho, é a mensagem da graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Continuando, nós vamos agora para o subtópico 2, a restauração da família. Estamos na unidade 3, a restauração da família, isso é muito importante. Na lei, a dissolução do casamento era primitiva, era permitida. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Essa concessão banaliza a união conjugal e provoca rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre o homem e uma mulher. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. A exceção são justificadas em casos de morte, infidelidade e dissessão do lar pelo descrente. Nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Amém. Observe aqui que o pastor Douglas, eu não vou ter tempo de explanar isso aqui, mas o pastor Douglas ele usa aqui o texto, ele deixa a referência de Gênesis 2:24. E esse texto é fundamental para a gente entender a vitória do casamento. Enquanto que a lei permitia essa carta de repúdio, o homem repudiava a mulher, casava-se com outra, e ficava aquela questão, né, de abandono, até que porque a lei de Deus não permitia questões de você abandonar a tua mulher. Você tinha que cuidar da sua mulher. Mas como você falou, os homens pegaram a questão da lei e passaram a interpretar o seu bel prazer, muitas das vezes, e vivendo questões erradas no conceito da lei. Por exemplo, quando a mulher foi pega no ato adultério, o homem não foi levado. Ele também teria que ser julgado, ele também teria que ser apedrejado, porque ele também estava adulterando. Então eles viviam nesse contexto aí de banalização da união conjugal. Mas Jesus veio, até os seus discípulos, eles ficaram impressionados. Jesus falou, olha, tem que ser dessa forma, porque no princípio, no início, não foi assim. No início é uma só mulher. Foi Deus que instituiu o casamento. Essa expressão aqui, o que Deus ajuntou não separa o homem, foi o próprio Deus que falou e Jesus ratifica no Novo Testamento. Agora, por que um casamento ele é restaurado? Como que uma família vence? Deus tem que estar no casamento. Esse texto de Gênesis
Gênesis 2:24, ele vai falar a palavra homem e mulher, varão ali e mulher ali no texto hebraico é Ish e Ishá. Essas duas palavras, ela contém o nome de Deus ali incluído, que é Yod e Re. Re é você, por exemplo, Deus é Iá, né? Tem pessoas que dizem Deus é Já, traduz por Já, põe o J ali com Yud e o Re como o A, né? Então o nome de Deus é Já, mas não é Já, é Iá mesmo. E esse é uma abreviação do nome de Deus. Então o nome de Deus está incluído no casamento ali, na união. Ish tem o Yud, Ishá tem o Re. Então Deus está presente naquela união desde o início. Agora observe, se eu tirar as duas consoantes do nome de Deus, forma uma palavra chamada Esh. E Esh significa fogo devorador, fogo destruidor. Então se Deus sai do casamento, o que resta é só destruição. Então Jesus vem, restaura a família, quando ele diz, olha, num princípio não foi assim. Disse Deus, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, não às suas mulheres. Os discípulos se assustam porque Moisés tinha permitido pela dureza do coração. Senhor, dessa forma não convém casar. Jesus falou, nem todos poderão cumprir isso, né? Ouvir isso. Então, a família, ela é uma só, é indissolúvel, é até que a morte o separe mesmo, né? Jesus veio com o evangelho resgatar o que Deus queria no princípio, que é Gênesis, que está incluído no Pentateuco, que é uma só mulher. Inclusive a palavra ali, quando Deus diz assim, falei uma disjuntura, muitas vezes é usada referente a Deus como resgatador, a mesma expressão. Então quando Deus dá uma mulher a Adão, Deus deu uma mulher com um propósito, resgatar Adão da solidão. Ele estava só, não tinha uma adjuntura para que se ficasse diante dele. Tinha os animais ali, ele estava sozinho. E Deus pega e faz a mulher para resgatá-lo da solidão. Então ali vem a união matrimonial, o casamento, e a família sempre foi um projeto de Deus e sempre será. Glória a Deus. Então nós vemos que o plano do Senhor é que a família não venha se desfazer, né? Amém. O plano do Senhor era que a família permanecesse até o final. E se possível fosse, acaso acontecesse algum erro, algum problema, procurar se reconciliar. Que hoje nós vemos muita dificuldade de dois pares, né? Dois seres diferentes numa mesma casa, por qualquer motivo querer largar. Nós vamos observar que a instituição do casamento para Deus é muito sagrada. É tanto que quando nós que somos cristãos casamos, é apresentado a Deus. E muitas vezes nós vemos que quando dá errado, é levado aos homens. Não é isso que acontece? Então nós vemos no momento ali do casamento levado a Deus. Então o plano do Senhor para a família era plano maravilhoso. Então, e até nesse diálogo foi indagar, né? O povo queria uma justificativa e queria colocar Cristo contra Moisés. Assim, Moisés ali deu carta de desquite. Aí Jesus vai falar assim, no princípio, o plano do Senhor nunca foi isso. O problema é que houve essas cláusulas aí de cancelamento do casamento foi principalmente a dureza do coração. Foi a falta ali de misericórdia, foi a falta de amar o próximo com a ti mesmo. Porque quando o marido ama um próximo com a ti mesmo, somente a esposa, ele vai entender mesmo, a Bíblia vai detratar, né, que ele é o elo mais fraco, e a Bíblia fala assim que o homem deveria amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja, nem fala para a mulher amar o homem, mas ratifica que o homem deveria amar ali a mulher como o Cristo amou a igreja, e se assim se entregou por ela. Então você vê ali o cuidado, o amor, o zelo. Quando nós olhamos para Cristo, nós não conseguimos deixar de ser atraído por ele. A mesma coisa a esposa deveria olhar ali para o seu adjuntor e não conseguir também, não ter essa visão de ser atraído por ele, ver que ele é alguém que cuida, que ama e que guarda. Justamente. Alguém pode até perguntar na sala de aula, né? Mas por que Moisés permitiu isso? Veja, os homens eram maus, e a única forma de Moisés preservar a vida das mulheres que assim eram repudiadas era através dessa permissão, para que elas continuassem sendo cuidadas, né? Apesar de serem rejeitadas pelo seu marido, elas não fossem deixadas, abandonadas, elas tinham que ter recursos para sobreviver, e essa lei permitia que elas fossem cuidadas pelo menos, né? E não fossem mortas por estes homens, dada a maldade do seu coração, eles poderiam matar essa mulher e casar com outra. Moisés permite isso para que houvesse um escape, mas nunca foi e nunca será a vontade de Deus. Glória a Deus. O último, nós vamos falar sobre a regeneração já da sociedade. O impacto, né, que nós vamos ver que a palavra de Deus e o evangelho causa na sociedade. Glória a Deus. Ô João, eu queria mencionar apenas aqui o texto que Jesus fala em Mateus capítulo
5, versículo 13, quando ele diz que, se você puder ler, para a gente não ficar apenas nas minhas palavras, isso, 13 e o 14. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mim, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aleluia. Jesus está deixando bem claro que no contexto social, aquela igreja que estava surgindo ali, ela teria que fazer a diferença. Porque os homens viriam, é sabido de todos os alunos da escola bíblica dominical, que o sal ele tinha funções de preservação. Preservava o alimento, a carne, para que não entrasse a corrupção e aquela carne viesse a se perder. Jesus pega esse símbolo aí do sal para dizer que, através de vocês, haverá preservação na sociedade. Porque o texto vai dizer que os homens verão e os homens glorificarão a Deus. Quando Jesus usa essa expressão de sal, ele está dizendo que o mundo realmente está em decomposição, como eu até falei sobre isso lá na subsede, estava se decompondo, é o que Pedro diz, que o mundo está se decompondo. E ele provoca a igreja dizendo, e você, qual é a sua nação, qual é a sua etnia, qual é o seu povo? E que proceder você terá? Jesus já deixou a receita aqui, tem que ser sal, preserve, seja luz, ou seja, as trevas estão ali, mas você tem que ser luz para que o pecador enxergue e saia daquele lugar antes que caia em um buraco. Então a sociedade ela vai ser sim, ela vai ser regenerada desde que a igreja faça a diferença. Observe que John Wesley entrou diz a história, perdido numa região ali, e naquela noite ele realizou um culto naquele lugar. 100 anos depois chega um advogado de Londres para discutir uma causa ali na cidade, não me recordo o nome, e aquele homem não achou uísque para beber. E já nervoso começou a indagar algumas pessoas e disseram, olha, chegou aqui há 100 anos atrás, meu avô conta, um homem com a roupa clerical, estava perdido com a comitiva e realizou um culto. E desde então, 100 anos depois, não tem bebida alcoólica nessa cidade. Então aquele homem, através da pregação do evangelho, ele transformou toda aquela cidadezinha ali. Então nós podemos fazer mais, porque somos muito mais que um, né? Como diz o hino, né? Somos mais que milhões realmente. Mas esses milhões aqui têm que pregar o evangelho verdadeiramente, para que as pessoas possam ser preservadas com o sal do evangelho e enxergar aquele buraco e não cair nele, com a luz do evangelho. Jesus é a luz. E o salmista diz assim, a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então nós vemos que nós temos que ser sal para preservar e também dar um sabor diferenciado, porque o cristão, onde ele entra, o ambiente, o verdadeiro cristão, né, ele muda, né, o ambiente. Sim. E ao mesmo tempo ser luz, né, não tem como um cristão verdadeiro não ser reconhecido onde ele entra. Porque nós vemos que o profeta mesmo que passava direto ali na casa daquela mulher, ela começou a observar e falou, ali vai um homem de Deus. Então quando nós é luz, é impossível o nosso próximo não perceber e não ser atingido pela luz do evangelho, aquela mensagem que transforma. Então nós vemos ali também que você citou sobre essa história maravilhosa sobre um homem, né, que através da vida dele pregando o evangelho alcançou aquela cidade. E nós somos muito mais e cremos que se nós vivermos verdadeiramente o evangelho, muitas pessoas e vidas serão transformadas. É verdade. E você vê que Deus faz uma promessa a Abraão, João, lá em Gênesis capítulo 12, né, versículo 3, que as famílias da terra seriam benditas. Como que esse texto se cumprirá? Já visto que Abraão já morreu há tanto tempo atrás. Em ti serão benditas. Está falando de Jesus. E as pessoas, as famílias da terra seriam abençoadas através de Jesus. E quem vai falar desse Jesus para as pessoas? Somos nós. E quando a mensagem do evangelho chegar, a sociedade será transformada e o nome de Deus será glorificado, para que os homens vejam a tua obra, as tuas obras, e glorifiquem ao Pai que está no céu. Glória a Deus. Agradecemos mais essa aula maravilhosa. Agradeço ali um dos nossos comentaristas, Jonas, Deus te abençoe. Viu? Amém, meu irmão. Não pôde estar aqui no primeiro vídeo, mas graças a Deus pôde estar conosco agora. Deus abençoe sua vida. Eu creio que essa lição, essa pré-aula, né, esse embasamento para os professores vai ajudar muito.
Amém. Eles vão trazer algo ali que vai agregar a aula deles ali no domingo. Então, irmãos, vocês estão ouvindo aí a nossa lição, compartilha, nos ajude, marque algumas pessoas, fala, vai lá, assista a aula dos meninos lá, tem algo edificante para a nossa fé. Deus tem falado conosco através daquele conteúdo. Então, Deus te abençoe. Eu agradeço a todos os telespectadores que vai estar vendo esse vídeo. Que Deus abençoe vocês. E graças a Deus, quase toda semana vamos ter conteúdo aqui para estar divulgando. Amém, Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade, irmão João Paulo. Louvar a Deus pela sua vida, por esse projeto. É apenas o começo, né? Tenho certeza que Deus moverá as águas. Aleluia. E irá muito avante. E de microfone aqui, eu queria agradecer também ao pastor Mário ter atendido o nosso convite. Nossa, né? Que benção, rapaz. Espero que ele volte. Eu também, espero que ele volte e venha nos ensinar mais com aquela grande graça que Deus o deu para ensino. Né? E logo mais terá uma live aí, né, irmão? Vai, irmão. Logo daqui a pouquinho. Que assistir a aula gravada, assistam a live que ficará salva também no canal. Né? Sim, no canal e na página. Então, sempre a live, tanto também os vídeos da pré-aula da IBD, vai estar tanto no canal, tanto na nossa página, que é Papo Bíblia. Então compartilha, se inscreva no nosso canal, vai lá na nossa página, curte a nossa página, vai no nosso canal, se inscreva lá, ativa o sininho para todos os vídeos você receber a notificação. E Deus abençoe em Cristo Jesus e tenha um ótimo dia. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, amados.